Ah, bloqueou todo mundo. Claro que ele me bloqueou também. Hoje o cara perguntou, ô Pedroso, o Pedrinho te bloqueou? Ele me bloqueou, aí eu fui espantado, né? Porque um cara que sempre tratei ele com o maior respeito do mundo e vice-versa. Nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário. Nunca tinha feito nenhum tipo de crítica exacerbada. Eu não sou esse cara baixo, nunca fui. E vou continuar não sendo. Muito pelo contrário, a cada dia que passa eu tento melhorar. Nunca fiz críticas a pessoa, nunca fiz ofensas, nunca fiz campanha, muito pelo contrário. Você que me acompanha aqui, desde o início da temporada, principalmente, final da temporada passada, sabe que eu sempre fui muito razoável, assim. Sempre tentei colocar isso na balança. Aí descobri que ele tinha me bloqueado. Aí eu fui lá e falei, cara, porra, o clube que eu torço, o Vasco da Gama, ele não pode ser gerido dessa forma. O presidente de um clube, ele não pode ouvir críticas embasadas e não direcionadas de ofensas. Ele não pode não saber lidar com a opinião pública. Mas não tem a ver com a opinião pública. Tem a ver com qualquer coisa que não é do agrado do presidente Pedrinho, ele bloqueia. Como ele já bloqueou quem já foi aliado, ele já bloqueou quem babava o ovo dele, ele já bloqueou todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, ele tá bloqueando todo mundo. Página, jornalista, torcedor, absolutamente todo mundo. Só que ele esqueceu que o Vasco tem 15 milhões de torcedores. Não adianta bloquear. Não adianta. Não adianta. Tem que ter postura e hombridade para representar a cadeira que ele senta, que é de presidente do Vasco. E esquecer um pouco o Instagram. Aí ele me bloqueou, eu reclamei, aí foi, e eu falei, porra, isso é um absurdo. Reclamei, que? Vocês estão malucos, porra? Presidente do Vasco bloqueando página de torcida, e página de torcida, e página jornalística, até o Jornal dos Esportes ele bloqueou. Que isso, cara? Só que desculpa, muda nada na minha vida. Aí ele me desbloqueou, aí eu fui pesquisar depois, bloqueou de novo. Bloqueou de novo, sendo que assim, já tem meses isso, tá? Tô falando isso agora, não é por causa do momento não. Deve ter uns 3 meses já que ele me bloqueou de novo. E aí, cara, eu lamento muito, assim, e eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado. Porque uma pessoa que não consegue aceitar crítica, como é que ela vai gerir um clube desse tamanho? Uma pessoa que não consegue receber as críticas embasadas e necessárias que um clube de futebol, como é o Vasco, que vem passando por tudo que vem passando, e eu vou te falar especificamente da temporada 2025, que é um vexame até aqui, como que essa pessoa pode ser capaz de comandar um clube de 15 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo? Fico preocupado, cara. Isso não me preocupa pessoalmente, não. Muda nada na minha vida. O Pedrinho me bloquear, o Pedrinho não me bloquear. Não sou amigo do Pedrinho, nunca fui amigo do Pedrinho. Sempre fui um cara que o admirava. Primeiramente como ídolo do Vasco, depois como comentarista, porque ele era um excelente comentarista, e sempre o respeitei como presidente do Vasco. E sempre vai ser assim. O respeito da minha parte, ele sempre vai existir. Agora, pessoalmente, ele me bloquear ou não, minha vida continua, cara. Muda nada, absolutamente nada. Mas fico muito preocupado. E não é com o Pedrinho me bloquear ou deixar de me bloquear, não. É com o Vasco. Principalmente com o Vasco. Esse é a minha principal preocupação. É triste, viu? A coisa é feia. Enfim, sobre a sua gestão. Problema, Diniz, é que o trabalho que você teve no Cruzeiro, que tinha um elenco melhor do que o Vasco e tinha dinheiro, tudo aquilo que você falou e que você reclamou do Vasco, você não conseguiu fazer um bom trabalho. E o problema, Diniz, é que você é teimoso, entendeu? A questão não é, de forma alguma, o jeito que você trabalha. Pelo contrário, eu já falei diversas vezes, em diversos canais, em diversos momentos, que eu sou fã do seu trabalho. Eu sou muito fã da forma como você encara o futebol. A questão, Diniz, é que o Vasco é um clube peculiar. E o que me parece é que talvez não só você, mas todo mundo ao seu redor não está sabendo te passar qual é a realidade do Vasco. É isso. Assim, a minha sensação é essa. Porque quando começar a vencer, Diniz, vai ser muito tarde. Porque a torcida do Vasco, ela não tem mais paciência para esperar começar a vencer. E não é que a torcida esteja sendo exigente, que o torcedor... Não. O torcedor do Vasco, ele não aguenta mais passar pelas situações que ele vem passando.
O torcedor do Vasco, ele não aguenta mais ouvir, por exemplo, que o time jogou bem, mas não venceu. Por que não venceu? Não sei. O time finalizou 30 vezes. Finalizou 30 vezes e fez um gol? Aí o adversário que finalizou 3 faz um gol também? Enquanto o resultado, e a verdade é essa, com todas as teorias, com todas as formas de se enxergar futebol, enquanto o resultado não respaldar esse discurso, esquece, meu amigo. Esquece. O Vasco pode finalizar e produzir 50 vezes, 60 vezes. Se o Vasco não ganhar, não vai adiantar de nada, Diniz. E hoje, usar o jogo de hoje como parâmetro, tá? Usar o jogo de hoje como parâmetro, pra mim, é um negócio que é inexplicável. Eu controlei. Fizemos grandes partidas. Pressionamos o adversário. É claro que vocês vão pressionar o adversário que tá com 4-0 no placar, gente. É lógico que vocês vão pressionar o adversário. É lógico que vocês vão encurralar o adversário. É lógico que vocês vão criar diversas oportunidades. O Vasco, desde que ele voltou, o melhor time que ele enfrentou, e o Vasco enfrentou Botafogo, Independente Del Valle e Grêmio, 2 vezes Independente Del Valle, desde que ele voltou, o melhor time que o Vasco enfrentou foi o Botafogo. Um Botafogo trocando de técnico, um Botafogo que perdeu o seu principal jogador, o Igor Jesus, e perdeu também o seu zagueiro, o Jair. Tá? E sabe como é que poderia ter terminado o jogo entre Vasco e Botafogo? 3, 4, 5-0 Botafogo. Então, o que eu quero dizer com isso? O Independente Del Valle, que é um time melhor, jogou na altitude, contou com a expulsão, meteu 4 no Vasco. O Botafogo, no segundo tempo, quando quis jogar, de fato, quando se encontrou no segundo tempo, na estreia do técnico, meteu 2 e poderia ter sido 4. O Grêmio é um dos piores times do campeonato. O Grêmio, o gigante Grêmio, que eu já falei aqui, que é gigantesco, o Grêmio, ele é um time fraquíssimo em 2025. E foi por isso que o jogo terminou 1-1. E foi por isso também que hoje, contra o Independente Del Valle, que já tinha 4 no placar e ainda fez o 5, o Vasco estava perdendo de 5-0 no agregado, e nem mesmo diante desse time o Vasco conseguiu vencer. E a realidade, o choque de realidade, tomara que a minha língua corte, que o Vasco consiga vencer o Inter lá no Beira-Rio de 5-0, mas vai vir o choque de realidade contra o Internacional. Vai vir quando pegar o Mirassol, que tem um investimento muito menor do que o do Vasco. Muito menor do que o do Vasco. Que tem uma folha salarial 3 vezes menor do que a do Vasco. E você vai ver como o Mirassol é organizado, como o Mirassol compete, como o Mirassol consegue se entregar nas 2 fases do jogo. O mesmo Mirassol que acabou de meter 3 no Santos. 3. E que é uma equipe muito mais organizada do que a do Vasco. Então, o discurso não se sustenta. O Vasco não está melhorando. O Vasco não está progredindo. O Vasco não está mostrando ao torcedor que vai encontrar um caminho de vitórias. Pelo contrário, Diniz. Pelo contrário. E que o Pedrinho é honesto? Eu não duvido disso. Jamais duvidei disso. Jamais. Que ele tem boas intenções? Jamais duvidei disso. Eu não tenho a mínima dúvida em relação ao caráter, em relação às intenções do Pedrinho, do quanto ele deve sofrer vendo tudo isso, do quanto ele deve também, nesse momento, tá louco com tudo que está acontecendo. Eu não duvido de nada disso. Mas existe uma grande diferença entre o cara sentir tudo isso e ele ser competente para mudar esse quadro. E quando a gente pega tudo o que aconteceu desde que o Pedrinho assumiu, a gente vê poucos pontos positivos na gestão de futebol. Pelo contrário, Diniz. Pelo contrário. E a gente está indo para o final do turno, Diniz. O Vasco não tem tempo para esperar, na sua concepção, essa evolução ser transformada em vitória. Não se vê evolução, Diniz.
pra mim, com todo respeito, se a gente for pegar desde o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, só houve regressão, Diniz. O Vasco piorou e piorou vertiginosamente. E se você ficar se apoiando em Felipe Coutinho, que não tem nenhuma garantia de que vai conseguir te ajudar em todos os jogos que restam daqui pra frente, esquece. Esquece. Tá? E eu não consigo contratar um reforço de 8 milhões de euros. Eu não consigo contratar um de 10. O Nuno foi 3,5. Não dá pra fazer um trabalho melhor de scout? Não dá pra fazer um trabalho melhor de pesquisa? E não precisa ser lá fora, não. Às vezes a gente se perde um pouco nesse sentido. Existem bons jogadores, por exemplo, na Série B. Bons jogadores. Existem bons jogadores na Série A e que talvez não estejam sendo bem utilizados. Eu não tenho dúvida disso. Existem bons jogadores no futebol sul-americano, que eu também não tenho dúvida disso, e que ganham bem menos do que ganham os jogadores no futebol brasileiro. Não tenho dúvida. E por que o Vasco não consegue buscar esses jogadores? Por que o Vasco não tem um zagueiro confiável? Um. Eu não boto nem um garoto Luiz Gustavo nesse bolo, que coitado. Hoje ele foi preterido pelo Hugo Moura. Tá? Foi preterido pelo Hugo Moura. Sabe? Então, cara, são muitos erros de início. Erros que talvez você nem tenha noção. É muito injusto. Concordo com você? Querer te cobrar pelo que aconteceu no passado. Eu acho injusto. São 11 jogos com você. Tá? Acho injusto querer que você resolva todos os problemas do Vasco. Você não vai resolver. Só que existem alguns pontos sensíveis. E se você continuar com a teimosia, com a insistência em algumas peças, o Vasco não vai pra frente. A torcida cada vez mais vai se afastar do clube. A sinergia que existe entre torcida e time, ela vai se acabar. Ela vai se acabar. Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O torcedor do Vasco hoje xingou o Pedrinho. O torcedor do Vasco vaiou o João Vitor na última partida. E pelo que me falaram também vaiou hoje. O torcedor do Vasco, concordo com você, ele não vai jamais querer vaiar o time. Ele não quer isso. Não quer isso. O torcedor do Vasco não vai sair de casa e gastar dinheiro pra... eu quero vaiar o time. Não. Sabe? Eu vou até ouvir aqui a entrevista do João Vitor, pelo que estão me falando, que ele falou sobre isso. O contrato no clube e o planejamento é o mesmo. Tem um contrato no clube, vou cumprir o contrato no clube e é isso. A eliminação é óbvio que é muito ruim. A gente não queria ter sido eliminado agora precocemente da Sul-Americana. A gente tinha o sonho sim de ser campeão. O resultado lá, infelizmente, foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa. Mas é isso. Agora é seguir pensando no Brasileiro, na Copa do Brasil, que a gente tem muito jogo para frente. E agora, o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Eles que têm que confiar. Eu não posso fazer nada. Eu me sinto muito mal, assim, de ficar batendo em jogador assim. Eu tento seguir uma linha de respeito, até porque eu tenho alguns amigos atletas. Alguns não, tenho vários amigos que são atletas. Mas, assim, são muitos episódios, assim. São muitos episódios em que o desrespeito do João Vitor pelo Vasco, ele é muito grande. É como se ele estivesse fazendo um favor. É sério, eu juro. É como se ele estivesse fazendo um favor. Você ouve, e eu tô vendo aqui também, eu vi o vídeo aqui na BTV Esportes, um abraço pra rapaziada.
É isso. A aspa do cara é: eles têm que confiar. Eu tenho contrato. Eu não posso fazer nada. R$ 40 milhões. Ganha quase 1 milhão com a camisa do Vasco. E aí, Pedrinho, Felipe, vocês que venceram e tem muito mais lugar de fala do que eu, muito mais para falar do Vasco, porque vocês fizeram pelo Vasco dentro de campo, coisas que poucos fizeram, são ídolos, isso é indiscutível. O que vocês acham disso, cara? Eu fico imaginando o Felipe, que é um dos maiores campeões, se não o maior campeão da história do Vasco, escutando isso aí. E olha que o Felipe era marrento, tá? O Felipe é marrento. Mas ele jogava pra isso, né? Ele era craque. Ele decidia. Ele chamava a responsabilidade. Felipe, a marra dele é do tamanho do futebol dele. Aí tudo bem. Mas o que você acha disso, Felipe? Como diretor de futebol, o que você acha, assim? De um zagueiro que erra praticamente todo o jogo, de um zagueiro que debocha da torcida, de um zagueiro que novamente mostra um desrespeito com a camisa do Vasco. O que você acha disso? Pedrinho, o que você acha disso? Assim, porque se vocês não se sentem incomodados com isso, eu fico preocupado, mano. Eu fico realmente preocupado. Porque se isso não incomoda, o que vai incomodar? Além do campo, que te escancara que o João Vitor não pode mais jogar pelo Vasco, essa postura aí, cara, é um negócio muito tosco, né? Muito tosco, assim. Muito tosco. Inacreditável. Assim. Eu fico maluco, assim. Eu fico maluco. Porque, eu juro, cara, se eu sou jogador profissional, de verdade, se eu sou jogador profissional e eu tô devendo na minha profissão, o que eu falo? Cara, e aí, que você acha pra recuperar essa confiança, Pedrosa? Cara, primeiramente eu tenho que pedir desculpa à torcida do Vasco pelos erros que eu cometo. Quero que a torcida do Vasco entenda que eu não cometo erro porque eu quero. Ninguém comete erro porque quer. Eu trabalho todo dia. Eu sou um cara que infelizmente acabo errando dentro do jogo, porque isso faz parte do futebol. Mas eu gostaria muito que a torcida me desse um voto de confiança. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e vou sempre, até meu último momento, fazer de tudo para que eu possa honrar essa camisa. Acabou. E aí, cara, não vou comparar dentro de campo não, porque os dois prejudicavam o Vasco dentro de campo. Mas a postura que o Léo Pelé tinha, e ele sofria muito mais do que o João Vitor. E quando ele ia para a entrevista, a postura que o Léo Pelé tinha era muito mais louvável e respeitosa do que a que o João Vitor está tendo com o Vasco. O Léo Pelé errava, ele prejudicava o Vasco. Ele era um jogador que, infelizmente, não tinha nível para vestir a camisa do Vasco naquele momento. Mas a postura dele, toda vez que ele falava do Vasco, era com o maior carinho, era com o maior respeito. Maior respeito. Isso aqui? Isso aqui? Se eu sou ídolo de um clube, presidente, diretor, e eu escuto isso aqui, comigo ele não joga. Comigo ele não joga. É simples. Simples. Então, cara, é uma pena, né? É uma pena. E é o reflexo do que é o Vasco hoje. É o reflexo de como o Vasco é tratado. É isso. Não tem ordem. Não tem ordem. Não tem ordem. Fazer o quê? Mas eu gostaria muito que o Pedrinho, nesse momento em que o Vasco tem pontuação de Z4, em que o Vasco foi humilhado na Copa Sul-Americana, em que o Vasco tá capengando aí na Copa do Brasil e vai pegar o CSA, tá achando que vai ser fácil o CSA? Mas não vai mesmo. E ainda pega o Inter no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito que
Pedrinho tivesse a hombridade de aparecer, de dar uma satisfação pro torcedor, que o Felipe também tivesse, que o senhor Carlos Amodeu tivesse. Que o Admar, botar o Admar pra falar, faz isso não, mano. Mó covardia. Mó covardia botar o Admar pra falar. É boi de piranha. Boi de piranha. O que o Admar tem de culpa nisso aí? Nada, zero. Absolutamente nada. O cara acabou de chegar de outro país, com outra cultura, conhece nada de Vasco, sabe nada do que aconteceu aqui em todo esse século. Vocês sabem. Ninguém vai aparecer? Ninguém vai aparecer para dar satisfação? Tem tanta satisfação para dar. Como é que esse futebol é gerido e tem esses resultados pífios? Cadê? Esses dias aí, essa semana, teve até mulher de jogador vazando nos seus stories, vazando a obra da área molhada de alvenaria feita. Mas o clube não divulga. O clube mesmo não divulga. Mas a esposa de atleta, que coitada, não tem nem culpa disso, vaza lá nos stories dela. E aí? O que está sendo feito dentro do CT do Vasco da Gama? Por que não divulga o que está sendo feito? Sabe? Cadê as negociações para o novo investidor do Vasco da Gama? Seja lá qual for o modelo. Cadê as declarações? Cadê a satisfação que o torcedor tem que receber? Quem vai ser o novo investidor? Como é que o Vasco vai fazer daqui para frente? Por que o Vasco está sofrendo transfer ban? Por que não está sendo resolvido ainda? E São Januário? Vai entrar em reforma? Não vai? Como é que está o andamento dessa situação? Olha quanta coisa que a gente tem para falar. Olha quanta coisa. Tá difícil, cara. Tá difícil. Tá difícil defender o Vasco, cara. Não são nem vocês. Tá difícil defender o Vasco. Que já virou chacota nacional já tem tempo. Bem, eu vou descansar porque... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo aí ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Fernando Diniz tá tendo problema aí no comando técnico do Vasco, por não ter reforços, né? O Vasco aí tá no mercado da bola, não tem dinheiro para contratar, precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz segue sendo muito pressionado no comando técnico do Vasco. E agora o Vasco concentra forças, né? Depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!